Tem projetos que não são só uma reforma, eles são praticamente uma nova casa. Oi, eu sou a Gisele Wenzel, sou arquiteta e hoje eu vou te mostrar a transformação completa desse projeto que passou disso para isso. Mudamos a fachada, a área de lazer, principalmente toda essa área de convivência da casa. Fizemos uma piscina e, além disso, a gente trabalhou em todos os cômodos da casa. Fizemos uma transformação por completo. Eu não vou trazer somente o depois. Eu quero mostrar todo o processo, todas as intenções, quais eram as dores e o que a gente realmente precisava alterar no projeto como um todo. A cliente me contratou com a seguinte dor: ela morava na casa já há algum tempo com a família dela e aí, eles tinham colocado a casa à venda, mas fazia um tempo que estava para vender, eles não estavam conseguindo. Era uma casa feita, construída por construtor, justamente para venda, e eles compraram essa casa quase que nos finalmentes, mas faltando ainda todo o acabamento. E não escolheram o acabamento. Então, o construtor, ele colocou ali o que ele achava de materiais que eram para uma construção de uma casa mais para venda, né? Então, por exemplo, as esquadrias, ele não utilizou, apesar de já na época não ser uma casa, assim, tão antiga, é uma casa que tem aí pouco tempo, mas ele utilizou ainda o vidro temperado nas esquadrias, nos fechamentos, nas janelas. E aí, qual o problema de ser, né, esse tipo de fechamento? Não tem uma vedação tão funcional. E aí a gente precisou trocar todas as esquadrias da casa. Eu acredito que isso foi uma das coisas mais caras que a gente teve em relação aí à casa. E a gente aproveitou o gancho de que teria que trocar todas essas esquadrias por esquadrias de alumínio, ou poderia ter sido de PVC, mas a escolha foi no alumínio. A gente já alterou a tonalidade, então a gente colocou as esquadrias em pretos também, para deixar mais com a carinha e até modernizar mais com o estilo que a cliente gostaria. Aproveitando esse gancho da fachada, ela não valorizava uma casa de esquina no condomínio que ela não tinha um projeto arquitetônico imponente ou algo que realmente fizesse sentido ali. Eu acho que tinham vários elementos que faltavam para trazer uma identidade ali para casa. Era uma casa que ela só realmente aproveitava ali a esquina, tinha uma curva para aproveitar o terreno, só pensando em metragem, enfim, não tinha uma preocupação estética ali com a fachada, enfim. Mas ao mesmo tempo, era uma casa que tinha potencial em relação aos cômodos, aos ambientes, a distribuição em si. Ela era bem distribuída, bem resolvida. Então, a gente realmente não teve muita quebradeira de parede, enfim, de ter que aumentar, diminuir cômodos. Isso funcionava bem. Eram mais questões estéticas mesmo e de acabamento. A maior transformação e quebra-quebra foi realmente na área de lazer, onde a gente fechou também toda a parte da área de lazer, porque era tudo aberto. Então, num dia de chuva, entra água ali. Então, a gente fechou para poder fazer uma área de lazer mais funcional e a gente aproveitou a área livre que tinha na casa para fazer a piscina, enfim, realmente criar uma área ali de lazer legal, gostosa, enfim, para que a família possa aproveitar. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco pelo projeto, quais foram as alterações, o que que a gente manteve, o que que a gente fez aqui de alteração nesse projeto. Então, a principal delas, que mudou completamente toda a estética ali da fachada, uma delas, né, foi a questão da troca de todas as esquadrias. Então, a gente mudou todas as esquadrias pelo alumínio e aí a gente colocou na tonalidade do preto. E aí, além disso, na planta original da casa, ela seguia com essa curva aqui na fachada, então ela tinha essa curva seguindo um recuo, né, que seria teoricamente obrigatório aqui da da fachada da casa, e não tinha, assim, uma estética que combinava muito com o restante das coisas. Além disso, aqui a gente já tinha a porta de entrada da casa, mas era uma porta que ela não valorizava muito. Ela tinha em cima só uma lajezinha mesmo, entrava muita água, inclusive era uma porta de madeira que ela já estava emperrando, ela tinha problemas para abrir por conta de já ter estufado, por conta de chuva, e ela não funcionava ali, e não era uma porta que realmente convidava a entrar. Então, as principais alterações foram aumentar aqui esse beiral e criar
essa parte aqui, que inicialmente seria um ripado vazado para ter ventilação, porque aqui a gente tinha, eh, já existia essa janela aqui, né, então inicialmente a ideia era mantê-la e deixar um ripado vazado para ter ventilação e iluminação ainda. E a gente quebrar essa curva da fachada e manter aí essa coisa, mais reta e retangular da casa, acompanhando toda a outra estética da casa que já existia. Bom, como a cliente pediu uma casa que fosse mais contemporânea e utilizando realmente das cores do cinza, do preto, enfim, que fosse uma fachada mais cinza e preta, que é o que ela realmente gosta, o que ela realmente queria, eu coloquei esse ripado, imitando madeira, para realmente aquecer um pouco mais e trazer um pouco mais de, calor mesmo para essa fachada, para ela não ficar uma fachada muito fria. Então eu trabalhei com esses ripados nessa parte aqui, e a porta de entrada ela ficou oculta aqui, com esse ripado todo aqui da fachada. E aí aqui nesse pedaço a gente colocou uma estrutura metálica, né, com telha metálica, onde a gente criou uma nova uma nova cobertura para deixar essa entrada aí, protegida, né, de chuva, enfim, de sol, e que ela ficasse mais funcional, esteticamente mais bonita. Os degraus da entrada da casa também foram repaginados, então a gente criou um desenho para esses degraus e iluminou esses degraus. Além disso, toda essa área aqui de talude, jardim da casa foi feito um paisagismo, eu vou mostrar para vocês depois. Outro detalhe interessante é que aqui a gente não tinha essa janela que amplia ali na parte da sala de jantar que a gente tem ali dentro. A gente tinha 2 janelas menores e fixas, então não era possível ventilar e nem iluminar. Então a gente criou uma janela maior aqui, a gente quebrou para poder ter essa janela na mesma proporção dessa porta que sai para uma varanda aqui em cima, e a gente dessa forma criou uma ventilação e iluminação a mais aqui para casa. Ó, as maiores transformações realmente aconteceram na parte social da casa, na parte do térreo, realmente. Então, além das esquadrias, né, o que que foi feito? A gente manteve o piso da casa, porque a gente percebeu que o piso ainda estava bom, mas a gente trocou toda a parte de rejunte. E a cozinha, a gente não mexeu na estrutura dela, a gente não mexeu nas bancadas, enfim, e nem nos os armários, a gente trocou todas as portas para também, deixar mais, moderno, enfim, e também porque os armários já estavam mais amarelados, eles eram todos em MDF branco ainda. E para deixar a cozinha esteticamente integrada com o restante da casa, a gente usou do cimento queimado em todas as paredes em cima dos revestimentos que eram brancos inicialmente. Bom, ela tinha uma necessidade de ter mais armários e um canto espaço de café, enfim, aqui nessa área da casa. Então, aqui foi criada uma cristaleira, um cantinho do café, e também com essa bancada que ela coloca a air fryer dela, enfim, então a gente conseguiu aumentar um pouco o armário aqui. E nessa parte aqui, onde a gente tem essa porta de vidro de acesso para a garagem, aqui também existe a outra porta. E inicialmente a ideia era fechar uma das 2 portas para poder ganhar mais espaço e parede. No começo houve uma certa resistência por parte da cliente, ela queria manter realmente as 2 portas, então a gente deixou aqui essa entrada, mas que para mim não fazia muito sentido, porque são 2 portas uma ao lado da outra. Durante a obra eu consegui convencê-la, e aí a gente realmente fechou toda essa área, e hoje existe um armário aqui de fora a fora, o que ela ganhou de muito espaço. Então aqui nesse canto onde ainda aparece aqui um acesso, a gente deixou uma despensa para ela. E aí depois a gente veio com um armário que seria mais adega, espaço de buffet para ela guardar as coisas de mesa posta, enfim, e também nichos, né, mais decorativos. A gente conseguiu aqui colocar uma mesa circular para de 6 a 8 pessoas, que ela consegue receber, então ficou uma sala de jantar aqui bem integrada e bem interessante.
E esse espaço aqui era um espaço bem perdido na casa inicialmente, mas aí a gente conseguiu fazer uma sala de estar bem interessante e bem legal aqui nessa região. Um dos pontos que incomodava da casa era que você entrava e já dava de cara com o lavabo. Então, se abriu aqui a porta, você entrava na casa, você já via o lavabo direto. Então, a ideia de criar todo esse painel ripado com uma porta oculta aqui, que ela abre tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, ela ficou uma porta mimetizada, uma porta pivotante que ela abre para os dois lados para realmente fechar toda essa área. E aí aqui a gente tem o lavabo, que na verdade, se futuramente precisar, ele é flexível, que a gente tem um ponto aqui de chuveiro. Do lado de cá a gente tem um quarto de hóspedes, né, que ficou um quarto de hóspedes. Aqui a gente tem uma academia, aqui a gente tem o escritório. Na parte do escritório, não redesenhei toda a parte de mobiliário, porque a gente ia mexer somente na iluminação, pintura, ar-condicionado, enfim. Não ia mexer na parte de mobiliários. Bom, além disso, a gente também refez toda a parte da lavanderia, aproveitando alguns dos armários já existentes. E a grande alteração foi aqui no fundo. Então, aqui a gente tinha uma área livre da casa, era só um gramado, e aí a gente conseguiu incluir uma piscina com um espaço ali de prainha. Conseguimos colocar uma cascata e aqui a gente fez um deck e um pergolado. Fechamos toda a área de lazer, que inicialmente era toda aberta. Aqui a gente tinha uma área que era meio perdida na casa, mas aí a gente criou um novo lavabinho, então a gente deixou aqui, na parte de fora a pia, né, para um acesso externo, e aqui dentro a gente deixou o vaso com o chuveiro, deixando o banheiro um pouco maior, porque era um banheiro bem apertado para ter o chuveiro, o vaso e a pia. Aqui no andar de cima da casa, as principais transformações elas ocorreram na parte da sala de TV e no quarto principal, na suíte principal, que a gente alterou bem, esses dois cômodos. Os pisos e revestimentos a gente manteve, então a gente manteve o piso laminado que a gente tinha na parte do superior e os revestimentos dos banheiros. Aqui na sala a gente colocou um sofá e para não ficar aparecendo as costas do sofá aqui por conta do guarda-corpo e da visão que teria lá embaixo, eu inseri uma jardineira, então ela fica bem interessante aqui atrás do sofá. Aqui na parte da frente, a gente trabalhou com cimento queimado na parede, não trabalhamos com painel e só trabalhamos com um rack mais baixo. Inicialmente, a ideia era não utilizar de forro de gesso em nenhum dos espaços da casa. Um dos desafios desse projeto foi fazer todo o projeto luminotécnico da casa. A gente conseguiu colocar perfil de LED em vários pontos, conseguimos trabalhar com uma iluminação mais cênica, ficou muito interessante. Porém, a gente manteve laje, a gente não trabalhou com forro de gesso. O único local que a gente realmente utilizou do forro de gesso foi aqui na sala. Essa foi uma decisão, na verdade, não só de estética, mas também de funcionalidade e de custo. Então, a gente só trabalhou realmente com forro de gesso nessa área e a gente conseguiu fazer um projeto bem legal de iluminação e, enfim, de acústica nessa região. Além disso, então, a gente tem aqui o quarto, né? E aí foi trabalhada a parte da cabeceira, enfim, camas, mesas de cabeceira com espelho na lateral. E aí a gente conseguiu um espacinho a mais aqui para ela de guarda-roupa, além da penteadeira para ela poder se arrumar e utilizar ali no dia a dia. No final, essa casa não ficou somente mais bonita, ela ficou mais coerente, mais funcional para quem mora nela. Me conta, qual dessas decisões você mais gostou e faria na sua casa? Se você gosta de ver arquitetura com intenção e os bastidores, fica por aqui, se inscreve no canal e já me acompanha nas outras redes sociais.